Fala pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Thiago e a gente está começando a 7ª aula do nosso curso de Introdução à Crítica da Economia Política. No episódio anterior, a gente avançou no detalhamento das categorias que o Marx nos apresenta lá no livro 3 do Capital. E a partir delas, a gente chegou à tão falada lei da queda tendencial da taxa de lucro. Em síntese, a gente viu que o resultado da tendência de incorporação das tecnologias mais eficientes ao processo produtivo é a diminuição da participação produtiva da força de trabalho. E com isso, a gente tem também uma redução em termos proporcionais da geração do mais valor. E quando eu digo em termos proporcionais, eu estou chamando atenção para algo que é extremamente prático. Quando o capitalista investe, ele quer saber qual vai ser o retorno sobre o investimento que ele está fazendo. Se eu falar simplesmente que o retorno é de 100 mil reais, sem considerar o que eu estou investindo, a gente não vai ficar sabendo se a gente está diante de um bom ou de um mau investimento. Agora, se eu falo que o retorno é de 20% sobre o capital investido, a gente sabe exatamente se a gente está diante de um bom ou mau investimento. Assim, quando eu digo que, em termos proporcionais, a massa de mais valor gerado está caindo, isso implica na queda da taxa de lucro. E quando a gente está falando em queda da lucratividade, a gente está falando também que o combustível do modo de produção capitalista está diminuindo. Ou seja, não dá para falar em queda da taxa de lucro sem falar em crises. E é sobre as crises que a gente vai falar no episódio de hoje. Mas só para situar quem está acompanhando pelo livro lá do Zé Paulo Neto com o Marcelo Braz, hoje a gente está entrando no capítulo 7 e na próxima aula, provavelmente a última, a gente entra no capítulo 8. Os autores começam o capítulo 7 chamando a nossa atenção para um ponto que é bem interessante. Quanto mais primitiva é uma ordem social, menor é a quantidade de trabalho excedente que tem dentro dela. Assim sendo, as sociedades mais primitivas viviam numa situação de maior dependência em relação às condições que eram dadas pela natureza. Portanto, para essas sociedades, uma crise é o resultado de um problema gerado por incidentes naturais que as colocam numa situação de grande vulnerabilidade. A gente está falando de secas, terremotos, invernos rigorosos, enfim. A exceção a isso, talvez, fique unicamente com o impacto que era gerado pelas guerras. E, obviamente, as guerras não são um fenômeno da natureza, mas elas acabam acarretando problemas parecidos. Mas o fato é que, seja um fenômeno da natureza, seja a consequência de uma guerra, a crise se manifesta na subprodução de valores de uso. Ou seja, faltam alimentos, faltam vestuários, faltam instrumentos para trabalho. E diante disso, a resposta que a sociedade pode dar é colocar mais gente para trabalhar de forma mais intensa e tentar racionar o consumo. Já no modo de produção capitalista, a crise deixa de ser um fenômeno externo à sociedade e que se manifesta na ausência de valores de uso. No capitalismo, a grande maioria das crises tem como gatilho o próprio processo de acumulação de capital e costuma se manifestar na queda do retorno sobre o capital investido, naqueles termos que eu comentei antes. Isso inclusive acontece quando a gente está diante de um cenário de superprodução de valores de uso. Ou seja, em tese, quando a gente está mais distante da escassez. É isso, inclusive, que a lei da queda tendencial da taxa de lucro nos mostrou. A lucratividade é menor justamente quando a eficiência produtiva é tão grande que pouco trabalho é necessário e, portanto, pouco mais valor é gerado. Então a gente já sabe que as crises são parte constituintes do modo de produção capitalista. Os autores, eles inclusive indicam que entre 1825 e 1938 aconteceram 14 crises. Ou seja, é mais de uma crise por década, ainda que, se a gente fosse entrar numa discussão mais avançada, o número das crises é bastante relativo. Mas feita essa introdução, para a gente entender melhor como as crises acontecem dentro do capitalismo, por hora a gente vai ignorar a tendência de queda da taxa de lucro, a gente vai abstrair esse detalhe e pensar como seria o funcionamento do capitalismo se ele pudesse existir de forma indefinida. Faz tempo que a gente não fala que a lógica do capitalismo é uma lógica cíclica. Então, quando tudo está bem, o capitalismo opera por meio daquele ciclo, D, M, D'. Na medida em que o ciclo é concluído,
com sucesso, ele tem um novo início e esse novo início acontece em condições melhores do ciclo anterior. Ou seja, enquanto o capitalista tem lucro, ele investe mais, produz mais e embolsa maiores lucros, que por sua vez vão gerar novos investimentos e assim por diante. Até que o inevitável acontece. A gente chega no estágio em que está sendo produzido tanta coisa que as pessoas não vão ter condições de consumir tudo que está sendo produzido. E aí acontece uma crise. E nesse sentido, as crises aparecem como uma forma violenta de se resolver um problema de má alocação de recursos. Isso porque algumas das empresas que estão contribuindo para a superprodução vão ter que fechar as portas. E assim, a produção volta para níveis mais racionais e, se tudo der certo, algum tempo depois, novas empresas vão ser abertas, mas dessa vez em setores que estão precisando de uma maior produção. Então, seguindo a terminologia do Neto e do Brás, a crise viria, daria um chacoalhão das empresas mais ineficientes, essas empresas iriam à falência, gerando desemprego e queda dos salários. Essa crise seria seguida por um período de depressão, em que o desemprego cresce e os salários caem, mas aos poucos outros negócios vão surgindo, principalmente nos setores que estão oferecendo maiores taxas de lucro, e assim começa o movimento oposto. Novos empregos surgem, os salários voltam a subir e os capitalistas começam a investir cada vez mais, até que um novo problema de superprodução aconteça. Por isso que eles identificam que acontece mais ou menos 2 crises por década. Portanto, abstraindo da tendência da queda da taxa de lucro, as crises são uma etapa importante do ciclo da economia capitalista. Elas são um elemento decisivo para a melhor alocação de recursos. Inclusive, é por esse motivo que os entusiastas do livre mercado, que não são capitalistas, ficam injuriados quando o Estado intervém diante de uma crise. Por outro lado, os entusiastas do livre mercado, mas que são capitalistas, principalmente capitalistas em dificuldade, começam a pensar diferente quando a crise aparece. E essa mudança de mentalidade costuma durar tanto quanto durar a dificuldade financeira. O ponto decisivo, portanto, é que não dá para dizer que essa forma de alocação de recursos é a forma que a gente idealiza para o desenvolvimento do gênero humano. Sua eficácia possui limites e, ao mesmo tempo, ela impõe meios trágicos para a sociedade. As crises não são bonitas de serem vistas. Bom, a gente pode considerar isso que eu acabei de apresentar como a regra do jogo. E é o modo como o capitalismo funcionaria se tudo corresse idealmente. Mas a gente sabe que no mundo real, as coisas não funcionam bem assim, longe disso. Por isso, dentro do campo marxista, surgiram diversas teorias sobre por que as coisas não funcionam como nesse modelo ideal. E quem quiser ter até mais contato com essa discussão sobre as crises, tem um mini curso aqui no canal exclusivamente sobre isso. Então aqui, para não me alongar muito mais do que os autores se alongam nesse tema no livro, eu vou ficar somente nos pontos que eles apresentaram lá. Então os autores sugerem que a questão da alocação de recursos é um problema maior do que o capitalismo consegue resolver por meio das crises. Nessa linha, eles argumentam que enquanto individualmente os capitalistas conseguem organizar minuciosamente a produção dentro de suas fábricas, no agregado, os mercados seriam completamente anárquicos, sendo organizados de maneira insuficiente pelas crises. Só a título de curiosidade, quem mais desenvolveu essa teoria não foram nem autores marxistas, mas sim uma escola de economia que a gente chama de economia dos custos de transação. Mas voltando ao livro, outro ponto que os autores destacam é que o resultado global da economia diverge da intencionalidade dos capitalistas individuais. E eles dão o seguinte exemplo para isso. Se o capitalista A vê cair sua taxa de lucro, ele vai reduzir numericamente o volume da sua força de trabalho. Mas ao mesmo tempo, ele vai tentar aumentar a intensidade desse trabalho. Só que quando ele faz isso, ele não tem meios de impedir que os concorrentes façam a mesma coisa. Assim, se todos eles reduzem a força de trabalho e aumentam a exploração, a meta buscada não é alcançada. Ao invés de conseguirem restabelecer a taxa de lucro, o que acontece é o agravamento da crise. Tem um outro lado nessa história que indica ainda que a capacidade de consumo não consegue acompanhar o aumento da oferta de mercadorias.
Ou seja, a tendência é que haja um descompasso cada vez maior entre a produção de mercadorias e a capacidade da sociedade de consumir essas mercadorias. E como a gente já viu, a resposta que os capitalistas podem individualmente dar a esse problema é o combustível para que o problema se agrave ainda mais. Por quê? De um lado, dispensa trabalhadores redunda na redução de custos. O efeito colateral disso, no entanto, é que do outro lado, o resultado é a queda do consumo social. Essa dissonância entre ações individuais e o efeito agregado é um dos elementos que mais chamam a atenção dos críticos do capitalismo. Tanto é que as contradições do capitalismo envolvem debates bastante acalorados. Na sequência eu vou indicar alguma dessas contradições, mas vocês vão perceber que a gente já passou por todas elas antes. A gente pode começar pela contradição que acabamos de comentar, que é, de um lado, a progressiva racionalização da organização da produção dentro das fábricas e, de outro lado, a anarquia do conjunto da produção, feito pelo mercado. Eu vou inclusive fazer um parênteses aqui para falar com quem já acompanhou o minicurso sobre as grandes corporações. Ao longo daquele minicurso, ficou claro que o Alfred Chandler, o autor que a gente estudou, em maiores detalhes, era um entusiasta da organização empresarial. O que é louco é que ele é muito criticado por autores terrivelmente liberais, porque esses vão defender que nenhum elemento organizativo é tão eficiente como o mercado. Então veja que louco, mesmo defendendo a unidade básica da acumulação capitalista, você ainda corre o risco de ser visto como socialista. Voltando ao livro, outras duas contradições que a gente já viu mais extensamente podem ser colocadas agora da seguinte forma. De um lado, o capitalista individual busca a maximização do lucro, aumentando a eficiência produtiva, reduzindo o trabalho necessário. Do outro lado, esse movimento, quando acompanhado pelos demais capitalistas, culmina na queda da taxa de lucro. E via de regra, esse fenômeno é acompanhado ainda pelo crescimento da produção de mercadorias, seguido pela redução da capacidade aquisitiva da classe trabalhadora. Ou seja, tendencialmente, quanto maior a capacidade produtiva, menor tende a ser a capacidade de consumo e menor tende a ser a taxa de lucro. E a gente ainda pode apontar duas últimas contradições. A gente já falou que as crises são funcionais para o modo de produção capitalista, uma vez que elas contribuem para a melhor alocação de recursos. No entanto, as crises são completamente disfuncionais para o capitalista individual, que está ameaçado pela iminente falência. Por isso, um capitalista em processo de falência não é tão liberal quanto o capitalista teórico. E por fim, talvez aquela contradição que mais revolte a gente é a contradição entre o caráter social da produção capitalista e a apropriação individual da riqueza que é resultante desse processo. E quanto mais a gente estuda a história das grandes invenções e inovações tecnológicas, mais essa contradição arranha os nossos olhos. Agora a gente está testemunhando um imenso contingente de pessoas trabalhando no desenvolvimento da inteligência artificial. Mas a gente já sabe que uma vez que os grandes obstáculos forem superados e os softwares de inteligência artificial comecem a ser comercializados em larga escala, o número de bolsos que verão o retorno desse esforço vão ser muito reduzidos. Bom, mas com isso a gente encerrou o capítulo 7, só que antes de partir, eu queria reforçar o convite para quem ficou instigado sobre essa discussão sobre as crises. Há o curso aqui no canal dedicado exclusivamente para essa temática. E lá, inclusive, eu entro em polêmicas que existem mesmo dentro da tradição da crítica da economia política. Tem alguns pontos aqui que eu apresentei que eu nem concordo muito. Há detalhes que têm que ser inseridos ali. Mas como uma primeira aproximação, já está bastante bom. Enquanto isso, se tiverem questões também, podem jogar aqui nos comentários, porque como eu adiantei lá no vídeo complementar, no próximo episódio eu vou encerrar essa cobertura do livro do Neto e do Braz. Mas caso surjam questões e comentários, eu vou gravar novos episódios para reagir a eles. Então não deixem de lançar suas questões e críticas aqui nos comentários, porque é isso que vai eventualmente alimentar a continuidade do curso. No mais, a gente se vê no próximo episódio. Até lá!